Durante cerimônia, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, explicou que seu estado foi um dos menos afetados pela pandemia. Zema comemorou o aumento dos investimentos no estado e afirmou: "Estamos recebendo tantos investimentos porque estamos tratando bem o investidor." O governador enfatizou a desburocratização e foi muito aplaudido ao dizer: "O Brasil não pode se dar ao luxo de criminalizar as atividades produtivas." Assista. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Saúdo o nosso presidente Jair Bolsonaro, presidente da Usiminas, Sérgio Leite. Cumprimento também todos os ministros de Estado, parlamentares federais, estaduais, secretários de estados que me acompanham, prefeitos da região e colaboradores da Usiminas. Para mim, é uma satisfação estar recebendo o presidente aqui hoje. As vindas do presidente a Minas Gerais nesses 20 meses de governo foram em momentos difíceis. Primeira vez do presidente em Minas foi na tragédia de Brumadinho, que aconteceu na sexta-feira, e logo no sábado o presidente já estava aqui se inteirando da situação. Na outra ocasião, nas chuvas que ocorreram em janeiro, fevereiro desse ano, que afetaram muito o governador Valadares aqui e a região, o presidente também esteve presente. E agora, presidente, uma pauta positiva, chega de tragédia. Então, estamos aqui hoje, reinaugurando o Alto Forno 1, e estamos também num momento de otimismo. A pandemia em Minas Gerais começa a dar sinais claros de que tanto os números de casos quanto de óbitos estão em declínio. Está cedo para comemorar qualquer vitória, mas tudo indica que o pior já ficou para trás. E quero lembrar aqui que todos nós mineiros estamos de parabéns. Nós somos hoje o estado que tem a menor taxa de óbito do Brasil nesta pandemia. E conseguimos isso... E conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser. O mineiro é criterioso, o mineiro é desconfiado e, com certeza, fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias. Então, Minas é o estado que melhor conduziu. Mas a nossa pauta aqui hoje é outra. Dentro desse contexto aqui, presidente Sérgio Leite, o governo federal, é do conhecimento do senhor, já está iniciando as obras de recuperação da pista do aeroporto do Vale do Aço. O aeroporto em breve será reaberto para operação normalmente e fico muito grato ao governo federal pela iniciativa. Em Minas, ontem, nós anunciamos mais 100 milhões de investimentos do Estado. Vale lembrar que é um Estado falido, mas estamos conseguindo recursos para algumas obras importantíssimas em todas as regiões do Estado. Obras, é lógico, pequenas, são 100 milhões dividido em 8 obras, mas que já vão criar empregos, que vão gerar desenvolvimento. Nesta sexta-feira vou ter o prazer de estar inaugurando uma cervejaria no Triângulo Mineiro. Minas Gerais, no ano passado, em 2019, recebeu mais de 50 bilhões em investimentos. Nos 4 anos do governo anterior, havia sido menos da metade deste valor no total. Estamos recebendo por quê tantos investimentos? Porque estamos tratando bem quem investe, quem gera empregos. Desde o início do meu governo, nós temos sistematicamente desburocratizado, simplificado, digitalizado todos os processos que dependem do Estado
que dizem respeito a questões tributárias e ambientais. O Brasil não pode se dar ao luxo de criminalizar as atividades produtivas. Precisamos, sim, dar condições dignas para quem trabalha, preservar o meio ambiente, mas falar que uma empresa é criminosa porque produz riqueza, não. Precisamos mudar essa cultura. Muito obrigado. Senhoras e senhores, faremos agora o descerramento da placa, que marca a retomada do Alto Forno 1. Convidamos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, e o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Melo, para esse descerramento. Na placa lê-se: estamos prontos para crescer com o Brasil. Retomada do Alto Forno 1. Solenidade de retomada do Alto Forno 1 da Usiminas, e que está pronta para crescer com o Brasil e para contribuir com os principais desafios industriais do país. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais. Nardielo Rocha, prefeito municipal de Ipatinga. Sérgio Leite de Andrade, presidente da Usiminas. Ipatinga, 26 de agosto de 2020. Convidamos a permanecer de pé o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Usiminas, Sérgio Leite. As demais autoridades podem se sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, começamos nesse momento a contagem regressiva para que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, possam acionar as operações do Alto Forno 1. Vamos à contagem regressiva. Podem acionar, senhores. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, para o pronunciamento final, convidamos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar em Minas Gerais, entre amigos. Afinal de contas, eu tenho esse estado como o segundo estado natal. E tenho uma excelente recordação de Juiz de Fora, em especial da Santa Casa, a qual considero a minha segunda maternidade. Por questão de minutos, logicamente Deus em primeiro lugar, e depois profissionais de saúde salvaram a minha vida. E hoje estou aqui e confesso, muitas vezes não sei como consegui chegar aqui, com tanta coisa contra, mas nós sabemos que Ele decide a nossa vida e não nos dá um peso maior daquele que nós não podemos carregar. Prezado governador Zema, uma satisfação estar ao teu lado. Parabéns pela maneira como o teu estado se comportou na questão do Covid. Senhores deputados, senhores parlamentares, tem 14 aqui. Eu citaria o Carlos Viana, meu senador, e em nome da Alê Silva, a mais votada de Ipatinga, eu saúdo os demais. Bem como um deputado estadual perdido aqui, o Bruno Engler, meu velho amigo aí. Satisfação.
Prezados ministros, Bento Albuquerque, Braga Neto, Marcelo Alvo Antônio, mineiro, e General Augusto Heleno, presidente da FIENG, Flávio Roscoe, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marcos Polo de Mello, prezados funcionários, trabalhadores dessa empresa que nos orgulha a todos, senhores e senhoras. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil está indo mal. Lamento ter uma imprensa, em grande parte, que se comporte dessa maneira. Mas vale a pena alguns comentários. Há poucos meses, tínhamos uma notícia que o presidente americano sobretaxaria o nosso aço. E a imprensa me criticou. Amigo do cara, vai taxar o aço? E eu segurei, quieto, por quase 30 dias. Obviamente, conversei com o Trump. Tenho um profundo respeito e admiração por ele. E acabou que 30 dias depois, o aço não foi sobretaxado. Tivemos um problema agora também, sem entrar em muitos detalhes. Cada país cuida da sua economia e nós sabemos que há muito interesse de outras nações no nosso querido e riquíssimo Brasil. E pelo que tudo indica, essa nova negociação, que seria primeiro uma redução na cota de exportação nossa, importação deles, estaria para acontecer, ou teríamos um outro problema. Buscamos solução, deu nero, Tereza Cristina participou disso, apesar de não ser a área dela, equipe econômica, Almirante Bento, das Minas e Energia, e resolvemos, não como nós queríamos, mas também não como outro país queria. Chegamos a um bom termo. Isso faz parte do bom relacionamento que o nosso governo tem com o exterior, bem como pela equipe de ministros que nós botamos. Nunca se viu no Brasil uma equipe de ministros montada basicamente pelo critério técnico. Assim também se combate a corrupção, matando na raiz, na origem, o interesse de alguns e de alguns grupos que sempre sobreviveram disso na política nacional. Falando em retomada do crescimento, nós assumimos em janeiro de 2019, tínhamos alguns problemas, o governo Temer deu uma pequena arrumada na questão econômica do Brasil e nós pegamos o Brasil numa situação um pouco complicada. Nos esforçamos, aprovamos vários projetos, contamos com a participação de grande parte dos colegas da Câmara e do Senado, e estávamos indo relativamente bem. A tendência desse ano era crescer 3%. Mas, infelizmente, apareceu um imprevisto, o tal do vírus que veio de fora para cá. E, obviamente, o governo federal buscou fazer a sua parte e fez. O nosso Supremo Tribunal Federal me tirou muitos poderes e nós colaboramos com os governadores e prefeitos, não só recompondo perdas de ICMS, de ISS, bem como com materiais, com recursos, com projetos, como ontem nós, via decreto, renovamos por mais 2 anos um auxílio para micros e pequenas empresas, onde atingimos em cheio de forma positiva a rede de bares e hotéis. Até tivemos um evento ontem à noite em Brasília, e obviamente eu comecei a falar sobre isso. A competência passou a ser de governadores e prefeitos. Eu comecei a falar, não apenas uma opinião, comecei a pesquisar, a ver como o mundo estava tratando esse problema. E a primeira coisa, nós sabemos que o vírus mata. Lamentamos as mortes, não só essas, mas todas as mortes. Todo mundo aqui já teve um parente ou amigo que se perdeu, e nós lamentamos isso daí. Mas devemos enfrentar, não podemos simplesmente ficar em casa a vida toda, né? Porque tem muita gente, em especial os informais, que não poderiam naquela época ficar mais que 4, 5 dias em casa. Fizemos a nossa parte, fui muito criticado. E agora, há poucos dias, o senhor diretor-geral da OMS declarou que vida e economia não pode ser tratada de forma dissociada.
entendeu aquilo que falávamos lá atrás. E também disse o senhor Tedros de que nós temos que aprender a conviver com o vírus mesmo após a vacina. Qualquer vírus, qualquer doença, é isso que acontece. Raramente se consegue uma cura definitiva para aquilo. Mas isso, as políticas que foram adotadas no mundo todo, proporcionaram um grande baque na economia. E o Brasil, pode ter certeza, muitos já reconhecem, foi um dos países que melhor enfrentou essa questão com as medidas tomadas. Aí eu falo por mim, governo federal, atendendo aí ao maior número de pessoas que necessitavam, em especial aqueles desassistidos, né? Os invisíveis ou os informais, que chegam na casa de 65 milhões de pessoas, onde nós criamos um auxílio emergencial, para durar 3 meses no primeiro momento. Quando chegou no terceiro mês, prorrogamos mais 2 meses. Completamos agora em agosto 5 meses do auxílio emergencial de R$600. Isso custa ao Brasil aproximadamente 50 bilhões de reais por mês. É uma conta pesada. Sabemos que os R$600 é pouco para muita gente que recebe, mas é muito para o país que se endivida. E, lamentavelmente, como é emergencial, temos que ter um ponto final nisso. Não podemos, ad eterno, bancar 65 milhões de pessoas com 600, 1.200 e algumas até com 1.800 por mês. E nós resolvemos, então, estendê-lo até dezembro. O valor não será 200, nem 600. Estamos discutindo com a equipe econômica. Bem como, quando se fala da imprensa, ontem discutimos a proposta, possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, né, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer o plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. Não posso fazer milagre. E conto com todos os brasileiros para que cada um faça o melhor de si para tirar o Brasil da situação difícil que se encontra, que não é de hoje. Nós somos um país abençoado. Sempre disse, desde lá de trás da pré-campanha, quando viajei sozinho, né, para alguns países do mundo e aqui dentro do Brasil também. Como é que pode Israel, que não tem nada, ser o que é? Como é que pode o Brasil ter tudo isso aqui e nós estamos numa situação bastante complicada? Precisamos, sim, gerar emprego, trabalhar e que cada um, na medida do possível, busque o seu sustento com o suor do próprio rosto. Esse é o nosso lema, além de outras medidas, mas sem querer me alongar aqui. Estou muito feliz de estar numa empresa como essa, que é um orgulho nacional, uma das melhores e maiores empresas do Brasil, que realmente levam divisas, trazem divisas e produzem aqui o que interessa a nossa construção de maneira geral. Então, estou muito feliz e grato a todos vocês. E diz eles, indo para o encerramento, o que aconteceu agora há pouco comigo na entrada. Graças a Deus tem acontecido em qualquer lugar que eu vá do Brasil, seja o Nordeste, o Norte ou o Sul. Aqui estamos, aqui no Sudeste. Temos um tratamento excepcional. Meus jovens políticos, a maioria eu não conheço, porque chegaram esse ano, porque eu deixei o Congresso aí, esse ano não, chegaram no ano passado, eu cheguei ao Congresso aí em 1991, não os encontrei lá. Isso que acontece aqui não tem preço para um político ser tratado de forma carinhosa por esse povo maravilhoso que é o nosso. E grande parte de vocês, aqui a maioria, aqui todos, a grande parte lá do Congresso, tem colaborado e muito para que o Brasil realmente retome o seu crescimento e assim traga felicidade ao nosso povo do Brasil. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo. Ipatinga, né? Ipatinga acima de todos. E Deus abençoe o nosso Brasil.